Estamos de volta com o Espaço Parlamentar e eu continuo aqui com o vereador Juarez Araújo. Interrompi a sua resposta, vereador, mas eu vou pedir para o Rodrigo refazer a pergunta. Faça, Rodrigo. Estava lembrando, vereador, só que em relação à subvenção do transporte público, na verdade não é subvenção, seria uma isenção. Em vez de fazer a questão da subvenção do ISS, ou seja, isentar a empresa do pagamento do ISS, do imposto do ISS, subsidiar a tarifa com dinheiro público, né? Fazer como faz o Sistema Único de Saúde, não pagar a tarifa. Aí eu gostaria de ouvir a resposta do senhor em relação a isso. Ok, Rodrigo, exatamente. Hoje a prefeitura já custeia parte da passagem, né? Para os estudantes, por exemplo, pagavam a metade, hoje a prefeitura paga outra metade, né, para a empresa, também para os deficientes, as pessoas que têm a deficiência, né, a prefeitura já banca também, e para os idosos também, né, que foi uma sugestão que o prefeito fez, mas aí acabou não passando pela Câmara, né, esse infelizmente vai ter que, no final é jogado mesmo no aumento da passagem, porque não passou a ideia que o prefeito tinha, de também custear duas passagens para os idosos também. Então, não passou. Mas já custeia parte sim da passagem hoje. Por isso que ela se mantém em R$ 4,20 hoje, porque senão a passagem já era quase que R$ 5,00, se não me engano, o valor de São José dos Campos. Já era para estar valendo em Jacareí também. Mas com esse incentivo que o Executivo deu de custear parte do pagamento dessas passagens para essas pessoas que eu citei, a passagem continua sendo R$ 4,20 na cidade de Jacareí, porém mais barato do que a cidade vizinha, por exemplo. Vereador, já que a gente ainda está falando sobre mobilidade, Jacareí já foi conhecida como terra das multas. Nós já teve-se as câmeras aí de monitoramento de trânsito, foi retirado, recentemente foi retirado, deu-se a volta de vários acidentes e foi se colocado de novo. Agora já foram implantadas várias câmeras, vários radares de velocidade aqui na nossa cidade e, consequentemente, quem não obedecer, quem não estiver dentro dos limites, vai tomar multa. Como é que o senhor está achando? O que o senhor está achando de tudo isso? São várias câmeras espalhadas em vários pontos da cidade e agora o limite de velocidade vai ter que realmente ser cumprido. É uma opção não muito amigável, digamos assim, por parte da prefeitura, mas é uma decisão que tem que ser tomada para se manter a segurança aqui da cidade. Eu queria ouvir a sua opinião em relação a isso. Muito boa pergunta, Sibeli. Olha, eu também sou contra a implantação de radares na cidade, em qualquer lugar. Também sou contra. Mas eu sou a favor da vida das pessoas, entendeu? E o tempo que a cidade ficou sem esse monitoramento, nós tivemos vários óbitos. Então, aquelas pessoas que reclamam que está ruim, porque eles não estão na pele daquelas pessoas, daqueles parentes que perderam o seu parente, no caso, né? Então, foram muitos óbitos por causa de excesso de velocidade na cidade, por causa de não ter os radares. Mas eles estão bem sinalizados. Jacareí não tem aquele radar de pegadinha, famoso pardal ali, que é o radar móvel, não tem em Jacareí. E os radares fixos que existem, são bastante mesmo, concordo com você, mas eles estão, antes de você passar pelo radar, ele está bem sinalizado com as faixas bem amplas no solo, dizendo para as pessoas, olha, o limite aqui é X. Então você é multado se você quiser. Se você quiser exagerar no excesso de velocidade, não respeitar, você vai ser, infelizmente, o brasileiro é desse jeito, né? Enquanto não dói um pouquinho no bolso, não atende, não obedece às leis. Então, como eu disse, também sou contra a instalação dos radares, mas eu preciso ser, em primeiro lugar, a favor da vida. Então, o motivo de ter trazido de volta a implantação dos radares foi isso, para preservar a vida das pessoas, porque foram muitos óbitos, como eu falei, durante o período que a cidade ficou sem esse monitoramento. Então, é ruim para quem anda errado, né? Agora, para os que andam certinho, obedecer os limites, não vai ter problema nenhum. Por falar em COI, falar em câmera, a gente vai falar em COI, né? Que também é uma promessa do atual governo, que ele inicialmente tinha uma previsão para iniciar ainda no final do primeiro mandato, no final do primeiro ano de mandato, né, em 2017, aí ele estendeu para 2018 e ficou para 2019, e agora a promessa do atual prefeito é entregar
a conclusão disso agora para o final aí de março, início aí no mês de abril. Sai o COI, vereador? Então, sai. Eu não posso, assim, afirmar exatamente se sai esse mês ou até o mês que vem. Mas a expectativa é que isso aconteça. Esse tempo chuvoso, querendo ou não, dificultou bastante também, né? Até a implantação dos postes, né? Que a população pode perceber na cidade, são os postes bem altos, e justamente para a implantação daquelas câmeras, que muitas delas ela tem uma captação de zoom de até 2 km. É muito eficiente essas câmeras, uma boa parte das que vão ser instaladas. É verdade, mas isso dependeu de um financiamento, e o financiamento a gente sabe que tem lá as burocracias e até chegar essa verba, chegou, e aí também de contratação de empresas. Então é uma coisa que eu não gosto de trabalhar muito, é com promessa. Uma que o vereador ele não executa mesmo, né? Exato. A gente não é executivo, mas não concorda com promessa. Olha, tal dia, tal ano vai estar pronto. Não, é como eu disse, e vou repetir. A expectativa minha, por exemplo, como vereador, e do próprio executivo é que saia até o mês que vem, porque era para ficar pronto em fevereiro, mês passado. Como eu te falei, as chuvas dificultaram um pouco, mas o serviço está avançando sim. A gente percebe pela rua, pela instalação do sistema. Eu acredito que dentro de mais uns 2 meses aí já esteja funcionando. Pode falar, Sibeli. É que o vereador falou de chuvas, eu queria falar sobre chuvas, queria falar sobre mato crescendo, queria falar sobre as demandas de vários vereadores, que é pedir serviço de capina e limpeza em várias áreas da cidade, mas em relação a isso eu queria saber como é que está a situação, se o senhor tem informações em relação à situação da Ambiental Jacareí, eles têm realizado serviço, tivemos várias paradas deles, parando de recolher o lixo e entre várias ações, por conta dos problemas em relação à empresa ambiental e pagamento dos trabalhadores. Como é que está essa situação hoje? Já está estável? Jacareí pode contar com os serviços de capina e limpeza realizados eficientemente pela empresa ambiental? Sibeli, eu diria que pela empresa ambiental a gente não tem ainda aquela plena confiança. Por isso que a gente até abrimos aqui uma CPI para investigar. Então, depois dessa pressão que nós, vereadores, fizemos, inclusive a própria comissão da CPI, houve ali um tratamento melhor, vamos dizer assim, melhorou um pouco o tratamento com os funcionários, inclusive com relação a pagamentos, né, IPIs e outras coisas. O senhor acha então que a CPI está dando uma segurada ali, ambiental, melhorou o tratamento com os funcionários? Segundo até o próprio funcionário, a gente ouviu aqui o sindicato agora recente e também um trabalhador da CIPA, né, que faz parte dos funcionários, representa os funcionários da CIPA também, que eles trouxeram para nós essa informação, dizendo que a partir dessa pressão e da abertura da CPI, alguma coisa já se melhorou, mas tem muito a fazer ainda ambiental na cidade de Jacareí. Com relação a mato que cresce, todos os anos, nessa época de chuvosa, a gente tem essa dificuldade mesmo de crescimento de mato, que cresce muito rápido demais, essa é a verdade. Também de muitos buracos na cidade, uma cidade antiga, como a gente já falou no bloco passado. Limpeza de bocas de lobo que não estão escorrendo, escoando a água pluvial. Exatamente, é complicado, né? E ainda temos também parte da nossa população que infelizmente ainda colabora um pouco ali com garrafa PET, alguma, sabe? É complicado quando a gente vai, eu já acompanhei isso, por exemplo, tem muita gente na cidade de Jacareí que ainda joga a água do quintal, as águas do quintal dele, que deveria jogar na rua ali para ir para a galeria de drenagem, eles jogam na rede de esgoto. E a rede de esgoto é uma manilha muito fina, se não me engano, 4 polegadas. E ali o que rola do quintal? Roda tênis, roda outras coisas que entope a rede e traz problema. Aí o saio vai, quebra, na época chuvosa demora para se fazer a manutenção. Então, nós tivemos um período agora chuvoso, graças a Deus deu uma maneirada, mas eu acho que de muitos anos que isso não acontecia. Então, os problemas aumentaram muito, sem dúvida. Mas eu peço à população que entenda que, se Deus quiser, até o mês que vem, esses problemas vão se amenizar, sem dúvida. Porque aí é um período mais seco, sem dúvida, a prefeitura, através das suas secretarias, vão dar conta do recado. Mas não é fácil sanar todos esses problemas na época chuvosa, como eu falei, que a dificuldade aumenta justamente por causa da situação, né? Mato que cresce muito rápido, buraco que abre por causa desses problemas que eu acabei de citar. Então, a cidade
está passando ainda por dificuldade, né? A gente sabe do caso, não sei se você quer entrar também no assunto dos problemas que tivemos. Era isso que eu ia comentar com o senhor. No dia 25 lá de fevereiro, né, durante o carnaval, ocorreu uma chuva muito forte, né, uma tempestade que afetou aí 27 bairros, que deixaram 132 pessoas desalojadas. Gostaria que o senhor desse um panorama aí mais atual, mais atualizado a respeito do trabalho da Defesa Civil em relação a esse monitoramento, principalmente das áreas de risco, e se o senhor tiver alguma informação a respeito desses desalojados, o que trabalho está sendo feito com esses desalojados em relação à prefeitura, por favor. Ok. Nós tivemos uma reunião agora recente com o prefeito e ele estava para sentar na quinta-feira agora, que foi ontem. Eu não sei o desfecho dessa reunião ainda, mas justamente para falarem, junto com o seu secretariado, aconteceu a reunião sim, mas não sei o desfecho. Para tratar desse assunto também, porque foi muita gente, como você disse, ficou desalojado, precisou ir para a casa de parente, ainda bem que tem os parentes bons que acolhem, né? E para vocês terem uma ideia, eu tive esse problema no fundo da minha casa também, por incrível que pareça. Caiu um muro lá de 15 metros de comprimento. Graças a Deus a gente tinha uma mangueira lá, um pé de árvore, né? Mangueira que segurou parte desse impacto do muro, um muro com mais de 6 metros de altura, que senão ele teria derrubado a minha casa. E talvez o meu filho, que tem hoje 18 anos, não tivesse mais conta na história aqui, porque o muro daria justamente em cima do quarto que ele dorme. Você entendeu? Então foi demais até a quantidade de chuva e os danos que causou. Não só para Jacareí, né? A gente tem assistido os meios de comunicação também, né? Sim. Em várias outras cidades também aconteceu também, por causa dessa temporada de chuva ter sido além do que a gente viu nos últimos anos. Então, é uma coisa que fazia tempo que não chovia desse jeito. Mas até eu, inclusive, também, claro, assim como outras pessoas também, fui aí atingido por esse tempo chuvoso. Mas como é que está o monitoramento da Defesa Civil? O senhor tem informação do monitoramento da Defesa Civil em relação a essas áreas de risco? Sim, inclusive chamei na hora lá a Defesa Civil, muito de prontidão, apareceram lá. Pessoas que já não tinham dormido uma noite passada e falou, nós não vamos dormir novamente de novo, porque isso aconteceu umas 3 horas da manhã. E hoje como é que está essa situação? O senhor tem informação? Já está aliviado porque, por exemplo, eu vou citar um problema que eu disse que aconteceu no fundo da minha casa, que até já deu para entrar a máquina e conseguir tirar alguma coisa de lá. É uma coisa particular, né? Também esse proprietário ele mesmo solucionou uma máquina, deve ter, contratou, claro, uma máquina e já conseguiu tirar. Por que eu estou dizendo isso? Porque se no fundo da minha casa aconteceu isso, já tem condições também de fazer em outras áreas. E a prefeitura já está, sim, tomando providência. Mas o que a Defesa Civil faz é o seguinte, eles chegam, claro, vê ali, olha, precisa sair daqui, olha, precisa arrumar aquilo ali, eles fazem um laudo, esse laudo manda para a prefeitura e as secretarias responsáveis aí que corre atrás para fazer. É uma manutenção de estrada? Faz. É uma coisa que caiu? Aí, no meu caso, por exemplo, que é eu e o meu amigo lá, que a gente não teve atrito nenhum, assim, ele já falou, não, pode deixar que eu vou resolver, mas a Defesa Civil é muito importante, é o trabalho deles nesse sentido, claro. Eles apontam o perigo que você tem de você ficar ali e não querer até desocupar o imóvel, por exemplo, isso aconteceu em várias casas da nossa cidade, infelizmente, por causa da chuva, e no meu também não foi diferente. Então faz um laudo e fala, olha, não, aqui você pode permanecer porque aqui não corre risco, olha, mas ali você precisa sair. E depois ele emite um laudo, como eu te falei, até para as pessoas que queiram correr atrás dos prejuízos aí de danos, poder procurar a justiça, se for o caso, né? Mas no caso das áreas públicas aí, a prefeitura tem já tomado providência disso e começando a mexer com esses trabalhos, sim. Com a recuperação, na verdade. Vereador, a gente está num ano eleitoral, esse ano vamos ter eleição no final do ano. Eu acho que é natural que se pense como que foi o tempo passado, desde 2017 até aqui. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação dos seus 3 anos e alguns meses de legislatura até agora. Sibeli, eu estou fazendo aquilo que está no meu alcance, né? O vereador ele tem lá os seus limites, né? Muita gente ainda acha assim, o vereador faz, ele consegue fazer. Eu pedi tal coisa, não fez, tipo isso. Não é o papel do vereador, infelizmente. Qual foi a sua, o senhor considera, tem algum projeto aprovado ou alguma fiscalização que o senhor considera que foi
que teve peso na sua legislatura, que foi, de repente, o que o senhor fez por merecer? Então, com relação ao projeto, a gente tem bastante projetos. Graças a Deus temos bastantes projetos. Inclusive, um deles que está sendo aquele projeto lá sobre a lei do silêncio. Isso é uma coisa que a população do Jacareí quer isso para ontem, entendeu? Claro que tem um grupo que não quer, né? Mas, puxa vida, precisa respeitar o direito do outro. As pessoas precisam se respeitarem, né? Então, se não existe esse respeito por parte de algumas pessoas, a gente precisa implantar esse projeto. Foi um projeto que começou por mim, depois outros vereadores também se interessaram e até colocaram o nome também, como a vereadora Lucimar, o Dr. Rodrigo Salomão e o presidente, o Abner Madureira. Então, é um projeto nosso, dos 4 hoje, que a gente vai botar ele para votar, se Deus quiser, logo mais. É um grande projeto. Acabei de entrar com outro projeto também. Eu vou falar de 2 só, porque o nosso tempo a gente sabe que é limitado. Um outro projeto que é muito importante também, agora ele já está tramitando pela casa, é com relação ao transporte coletivo novamente, porque a gente sabe que na região central, os ônibus durante o dia não param, todos eles num ponto, sabe, num ponto só, eles alternam, né? Ele para nenhum, no outro não. Isso eu estou implantando um projeto agora, para que todos esses ônibus, a partir das 21 horas, ele pare em todos os pontos. E também em dias de domingo e feriado, que seja feito isso o dia inteiro. Porque muita gente ele sai do trabalho, e a gente sabe que tem o turno, né, o segundo turno, que é das 10 horas da noite. Então por que eu botei a partir das 21? Porque esse pessoal que usa o transporte saindo do serviço, ele vai poder pegar em qualquer lugar. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas correndo. Puxa vida, eu preciso correr para pegar no outro ponto, porque o ônibus não para nesse. Foi um projeto muito bem feito lá atrás, sim, sem dúvida. Eu também aprovo isso durante o dia. Porque a cidade é pequena, como a gente comentou, se todos os ônibus param ali no mesmo ponto, aquilo vai virar uma fila enorme que vai atrapalhar as entradas de outros veículos. Então isso é louvável. Mas a partir desse horário das 21 horas e também domingo e feriado não vai ter problema nenhum. Vai ser um outro grande projeto que a gente também, da nossa autoria também. Dentre outros que eu tenho, mas como o tempo a gente comentou, não dá para falar de todos, né? Mas tem bastante. Precisa combinar com a JTU. Exatamente. Na área de fiscalização, o que o senhor acha que o senhor realmente se empenhou e isso valeu a pena? As CPIs, talvez? Tem algum item, algum fator, alguma coisa que o senhor se lembre que valeu a pena o seu trabalho de fiscalização? Sem dúvida. Eu atuei, se não me engano, em 3 CPIs. CPI da Ambiental, também teve a CPI sobre aquela verba de mais de 1,2 milhão também da Prolar. E também sobre a Santa Casa também, né? Santa Casa, entendeu? Então foram 3 CPIs que é um papel do vereador e eu, como um dos membros da comissão, a gente tem se debruçado bastante em cima dessa situação. Agora é importante que a população entenda também que o julgamento disso não é o vereador, não parte do vereador. A gente faz toda a apuração, assim como já fizemos de alguma delas, inclusive da Prolar, e a gente encaminha isso para o Ministério Público e aí sim é a Justiça que vai, né, junto com os culpados ali, vão, claro, discutir ali e ver qual é a punição para essas pessoas que causaram esse mal para o município de Jacareí. Mas o nosso papel enquanto vereador e CPI, a gente fizemos e estamos fazendo, como é o caso da Ambiental, que ainda está em discussão, em processo ainda. Nós, infelizmente, chegamos ao fim. Passou muito rápido esse espaço parlamentar, mas, vereador, rapidamente o senhor tem algumas últimas considerações para fazer para o nosso espectador? Eu quero, sim, primeiro agradecer o espaço aqui, do espaço parlamentar, aqui, que é sempre bom a gente falar um pouquinho, para a gente poder falar um pouquinho do nosso dia a dia de trabalho. E para a nossa população, agradeço, inclusive, aqueles que tiveram aí a confiança do seu voto, de fazer com que eu esteja aqui. E eu, com certeza, estou honrando isso até hoje e honrarei sempre. Conte sempre com o nosso trabalho, que estaremos sempre à disposição. Quero que Deus aí abençoe aí os lares de cada um e conte sempre com o nosso trabalho, que estaremos juntos aí à disposição de vocês. Obrigada pela sua presença, vereador. Obrigada pela presença, Rodrigo. Chegamos ao fim de mais um Espaço Parlamentar e você continue conosco acompanhando a TV Câmara pelo facebook.com/TV Câmara Jacareí ou também no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. É isso aí, TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.